Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Baceto e nesses vídeos nós estamos falando sobre eletrônica, dispositivos e circuitos eletrônicos. Nesta videoaula nós vamos falar sobre um dos circuitos mais simples que podem ser construídos, que usa somente um transistor, mas apesar disso ele é um dos circuitos mais importantes para a gente entender como é que o transistor funciona. Nesse caso, nós vamos colocar um transistor dentro de um circuito elétrico e nós vamos modelar esse circuito de tal forma que a gente consiga resolver usando as leis de circuitos que nós já conhecemos. Nós vamos ver o efeito da junção base-emissor nesse circuito e o efeito que o ganho de corrente na corrente de coletor vai imprimir nesse circuito. E aí nós vamos ver as propriedades do seguidor de emissor e o efeito da realimentação negativa. Tudo isso vai nos levar a fazer o primeiro modelo estático do transistor, um modelo matemático para que a gente consiga resolver circuitos que envolvam transistores. Então, vamos lá! Vamos analisar esse circuito que possui um transistor bipolar NPN. Nesse transistor nós estamos ligando um resistor ao seu emissor, nós vamos chamar de resistor de emissor ou RE. Mas vamos supor também que existem aqui duas fontes de tensão e que essas fontes de tensão estão polarizando esse transistor na sua região ativa direta. O que significa isso? Na região ativa direta, a junção base-coletor está polarizada reversamente e a junção base-emissor está polarizada diretamente. Para que isso aconteça, nós devemos supor que essa tensão VC seja maior do que a tensão VB. E também que a tensão VB seja maior do que zero. Nesse caso, essas junções vão estar polarizadas na forma a manter o transistor na sua região ativa direta. Então, no caso da junção base-emissor, nós podemos considerar que essa junção vai funcionar como um diodo. E ela vai estar diretamente polarizada no caso da região ativa direto. A tensão em cima desse resistor, ou seja, a nossa tensão de emissor ou VE, a gente vai poder determinar usando a ideia do modelo do diodo ideal. No caso do diodo ideal, quando ele está polarizado diretamente, ele funciona como se ele fosse um curto-circuito. Então, se ele fosse um curto-circuito, essa tensão de base VB estaria ligada diretamente em cima da resistência RE. Então, nós vamos ter, no caso do diodo ideal, a tensão de emissor exatamente igual à tensão de base. Nós vamos ter uma corrente passando por esse diodo, ou seja, uma corrente entrando na base, que nós ainda não vamos conseguir calcular porque tem mais coisas nesse nosso circuito. Existe um segundo laço que envolve o coletor e que vai introduzir mais corrente nesse circuito. No caso desse segundo laço, é onde nós vamos observar o fenômeno da injeção de portadores e o fenômeno do ganho de corrente, que vai acontecer, obviamente, somente enquanto o transistor estiver nessa região ativa direto que nós estamos supondo que ele esteja. Então, nesse caso, vai existir uma injeção de portadores na base que vai ser beta vezes maior do que a corrente IB. Então, aqui nós estamos modelando através de uma fonte de corrente. Se nós juntarmos esses dois laços agora, nós vamos obter um circuito equivalente que nos permitirá aproximar essa corrente. Então, no caso, a corrente que passa pelo resistor RE, ele vai ser determinado por essas duas correntes que estão chegando no nó, que é a base do transistor. Então, usando a primeira lei de Kirchhoff, nós vamos obter a expressão para a corrente de emissor como sendo a soma da corrente que vem da base e da corrente que vem do coletor. Como a corrente do coletor é beta vezes maior do que a corrente de base, nós temos essa expressão. Se nós quisermos aproximar um pouquinho mais, nós podemos considerar que o beta geralmente é um valor grande, normalmente ele é maior do que 100. Então, se eu somar 1 com esse beta, vai dar uma coisa muito parecida com beta. Então, nós vamos supor que a corrente de emissor ela vai ser aproximadamente beta vezes maior do que a corrente de base. Se nós considerarmos de novo a tensão no emissor, a gente pode ver agora que a gente pode usar a lei de Ohm. Nós temos a corrente do emissor e nós temos a tensão do emissor. Nós podemos usar a lei de Ohm para determinar qual vai ser a tensão no emissor.
Só que a gente já sabe que a tensão no emissor é igual à tensão de base por causa do nosso modelo do nosso diodo ideal. Se a gente usar essa expressão, nós vamos obter o valor da corrente de emissor como sendo o quociente entre a tensão de base e o valor da resistência do emissor. A corrente de base, por sua vez, usando a primeira expressão lá de cima, a gente vai poder calcular usando a corrente de emissor, sendo beta vezes menor do que a corrente de emissor. E aí nós temos essa expressão. Então, com essas expressões que nós obtivemos, nós conseguimos modelar eletricamente esse circuito completamente. Embora todas essas equações façam sentido, segundo nossos modelos matemáticos, tem algumas coisas esquisitas acontecendo aqui. Vamos considerar essas três equações principais e vamos observar o seguinte. Em primeiro lugar, a tensão no emissor, ou seja, a tensão VE, ela não depende da tensão no coletor, esse VC. Aliás, você pode observar que em nenhuma dessas expressões aparece o VC. Então você vê que independentemente do valor da tensão VC, a tensão VE não varia. Ela fica sempre igual à tensão da base. Outra coisa que é estranha, o VE não vai depender da resistência de emissor. Ou seja, o VE é sempre igual a VB, então tanto faz o resistor que está no emissor, a tensão VE não vai variar. Ou seja, independentemente da corrente que sai pelo emissor, a tensão do emissor permanece constante. Então isso vai se comportar como se ele fosse uma fonte de tensão. Outra coisa curiosa é que se nós observarmos a impedância que é vista pela fonte VB, ela vai ser muito maior do que a impedância vista pela fonte VC. Ou seja, no caso da impedância vista por VB, ela vai ser beta vezes maior. Ou seja, a corrente que vai sair dessa fonte vai ser beta vezes menor do que a corrente que sai da outra fonte. Então existe uma impedância muito maior do lado da base do que a impedância que existe do lado do coletor. Esse circuito, como você está vendo, na verdade ele vai funcionar como se ele fosse uma fonte de tensão reproduzindo a tensão VB no terminal do emissor, independentemente da corrente que sai pelo emissor e independentemente da tensão que está alimentando o circuito entre o coletor e o emissor. Esse circuito vai ser chamado, por essas razões, de seguidor de emissor. Preste muita atenção que isso só vale enquanto esse transistor estiver operando no modo ativo direto, enquanto a tensão VC e a tensão VB cumprirem aqueles requisitos que nós falamos no início. O circuito do seguidor é o circuito mais simples que a gente pode construir usando um transistor. Mas apesar disso, apesar da sua simplicidade, ele é um circuito muito importante porque ele vai demonstrar exatamente essas propriedades e vai nos permitir entender como é que o transistor funciona. Vale a pena a gente olhar esse circuito com um pouco mais de atenção. Vamos analisar esses dois fenômenos estranhos que a gente observou. Então, considerando o circuito de saída, ou a parte de saída desse circuito, onde nós temos o resistor RE, que vamos supor que seja a nossa carga, o nosso resistor de carga. A primeira coisa estranha que a gente observa é que nesse circuito, se a gente fosse observar dessa forma, essa corrente que passa nesse ramo, ela deveria ser correspondente à lei de Ohm. Então, se a gente diminuísse essa resistência ou aumentasse essa tensão, essa corrente que circula por esse circuito deveria aumentar. E não é isso que acontece. Como é que a gente poderia entender esse fenômeno? Então, no caso desse nosso circuito, que tem um transistor no meio, a gente tem que lembrar que existe uma junção semicondutora entre o coletor e a base e que essa junção vai estar polarizada reversamente. Então, nesse caso, a tensão toda da fonte VC estaria em cima desse diodo que está reversamente polarizado e não haveria fluxo de corrente nesse circuito. Também não é isso que acontece. Então, nós temos que observar que
Todo esse fluxo de corrente que aparece no coletor e atravessa o transistor é devido ao fenômeno que nós observamos do transistor, a injeção de portadores minoritários na base do transistor. Nós vamos poder ver o nosso circuito de saída do nosso transistor como sendo modelado dessa forma. Nós teríamos aqui uma resistência entre o coletor e o emissor. Essa é uma resistência que eu estou representando como um resistor variável, porque ele vai depender da corrente de base. Mas de qualquer forma, o que vai acontecer é que sim, existe uma queda de tensão entre os terminais do coletor e do emissor. A tensão de emissor, ou seja, a tensão sobre a nossa resistência de carga, ela vai se somar a essa queda de tensão entre o coletor e o emissor, e essa soma, pela segunda lei de Kirchhoff, vai ser igual à tensão Vc. Então aqui sim nós observamos que se por qualquer razão essa tensão de emissor diminuir, o que vai acontecer para que a tensão Vc permaneça constante, porque é uma fonte de tensão, a tensão em cima do coletor e do emissor precisa aumentar. Então não existe mágica aqui, a energia continua sendo conservada, ou seja, existe uma corrente passando entre o coletor e o emissor e existe uma diferença de potencial entre o coletor e o emissor, como a gente modelou através de uma resistência variável. Ou seja, vai existir uma potência dissipada por esse transistor. Uma parte dessa energia que está sendo extraída da fonte de tensão Vc vai ser dissipada e essa energia vai ser o produto entre essa tensão Vce e a corrente de coletor. Essa energia está sendo dissipada para o ambiente da mesma forma que aconteceria com um resistor. Então, se existe dissipação de potência, vai existir elevação de temperatura. Preste muita atenção que essa potência dissipada e essa elevação de temperatura tem que ser mantida dentro de determinados parâmetros. Como todos os parâmetros do transistor variam com a temperatura, se a temperatura aumenta por causa da dissipação de potência, o comportamento elétrico do transistor também vai variar. Agora vamos olhar mais de perto o segundo fenômeno que a gente mencionou. A gente viu que essa tensão sobre o nosso resistor de carga, ela vai ser constante, independentemente da corrente que passa nesse resistor de carga. O que é muito estranho, porque se a gente considerar a lei de Ohm, se a gente aumentar a tensão, a corrente deveria aumentar e vice-versa. Para a gente entender isso que acontece, nós devemos lembrar que toda essa corrente que está passando entre o coletor e o emissor, ela é fruto da injeção de portadores minoritários na base do transistor, ou seja, ela é dependente dessa corrente de base que cruza essa junção. A gente tinha modelado esse diodo como um diodo ideal, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Nós temos uma tensão em cima desse diodo e é essa tensão que vai determinar o valor dessa corrente de acordo com aquela exponencial, que é o modelo de Ebers-Moll ou simplesmente o modelo do diodo ideal de Shockley. Então, nesse nosso circuito, essa tensão VBE que aparece entre a base e o emissor é que vai controlar essa corrente IB. E pela segunda lei de Kirchhoff, a soma dessas duas tensões tem que ser igual à tensão VB, porque nós temos ali um laço fechado. Ora, vamos supor que por acaso, por alguma razão, a tensão VE diminuiu. Por exemplo, a resistência de carga aumentou, não importa, alguma coisa aconteceu e a tensão VE diminuiu. Se essa tensão diminuiu e a tensão VB permaneceu constante, é necessário que a tensão VBE aumente para que a tensão VB continue constante. Ora, se VBE aumenta, o IB também vai aumentar. Ele pode aumentar de uma forma complicada, porque nós temos uma exponencial, mas de qualquer forma, se uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. Então nós vimos, se nós diminuímos o VE, o IB aumenta. Nós vimos que a corrente do emissor ela é proporcional ao IB. Então, da mesma forma que nós observamos que o IB aumenta, na mesma proporção, o IE, a corrente de emissor, vai aumentar também.
Se nós voltarmos na lei de Ohm, olha só o que vai acontecer. O aumento na corrente de emissor, no IE, vai provocar um aumento na tensão de emissor. Preste atenção no que aconteceu. Nós estamos vendo que uma redução na tensão de emissor provoca um aumento na tensão de emissor. Isso vai acabar implicando que a tensão de emissor, ou seja, a tensão em cima da nossa carga, permanece constante. Então, esse efeito é um efeito de realimentação negativa. Se eu aumento uma variável, eu provoco a redução dessa mesma variável. Isso vai acontecer no transistor porque uma redução no VE vai ocasionar um aumento no VBE e isso vai fazer com que o transistor aumente a corrente de emissor, que vai acabar compensando essa redução na tensão de emissor. Então, nesse caso, isso aconteceu porque existe uma coisa comum entre o laço de saída e o laço de entrada desse nosso circuito. E esse elemento comum é o resistor de carga. Esse resistor promove uma realimentação entre a saída do nosso circuito e a entrada do nosso circuito. E por causa dessa realimentação, essa tensão de saída permaneceu constante, justificando o funcionamento desse circuito que nós chamamos de seguidor. Finalmente, vamos fazer uma pequena revisão no modelo matemático do circuito do seguidor de emissor. Considerando então o modelo que nós temos da junção semicondutora entre a base e o emissor, a gente considerou como sendo um diodo ideal. E a gente sabe que um diodo de verdade possui uma queda de potencial devido à sua barreira. Então nós podemos usar um modelo do diodo com tensão direta no lugar desse diodo que nós tínhamos colocado como um diodo ideal. Dessa forma nós introduzimos ali a queda de potencial devido à barreira de potencial na junção base-emissor. Nesse modelo, como a gente viu, nós temos um diodo ideal e uma fonte de tensão. Um diodo ideal ele vai desaparecer porque ele vai virar um curto-circuito e agora nós vamos ter a tensão no nosso resistor de emissor, a tensão de emissor, dada pela segunda lei de Kirchhoff, como sendo a diferença entre a tensão de base e a tensão direta do diodo. Essa tensão direta nos transistores de silício é aproximadamente 0,7 volts. Então aqui nós vamos poder ter uma visão mais correta de como esse circuito funciona na realidade. Com esse modelo que nós temos agora, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, a gente pode refazer as contas que nós fizemos e nós vamos obter um resultado bastante semelhante. A diferença é que vai sempre aparecer a diferença entre a tensão de base e a tensão direta da junção base-emissor. Então, em um seguidor de emissor de verdade, a tensão no emissor segue a tensão de base, tirando esse potencial de junção que nós temos ali. Então, aí nós podemos ter um modelo mais preciso do que acontece dentro do transistor. Esse modelo é tão importante que nós vamos utilizá-lo mais vezes. Então, esse modelo de um transistor NPN, funcionando no modo ativo direto, ele vai ser representado por uma fonte de tensão, cujo valor é a tensão direta entre a base e o emissor, e uma fonte de corrente entre o coletor e o emissor. E o valor da corrente que entra pelo coletor vai ser beta vezes maior do que a corrente que entra na base.